Olá, pessoal. Continuando aqui com vocês na página 42 do livro de História. Desculpa. Aí, na página 42 do livro de História, nós vamos ver a continuidade do trabalho com documentos na história do nosso país, né, para contar a história do nosso país. Então, nós já vimos lá no início das atividades de história quantos documentos eles são importantes para contar aquilo que aconteceu, né? Alguns documentos são mais fidedignos, né, que a gente pode confiar mais, que a gente pode dizer assim, esse é o retrato do que aconteceu na época, e alguns documentos são documentos que a gente não pode considerar tão fidedigno. Por quê? Porque é uma visão das pessoas a respeito do que aconteceu na época, tá? É claro que quando o Caminho escreve a carta para o rei de Portugal, ele também coloca as impressões dele, né? Mas acaba sendo mais fidedigno do que a pintura do Oscar Pereira, né, do Oscar Pereira da Silva, que pintou o desembarque, que eu mostrei no finalzinho do outro slide. Por quê? Porque o Oscar ele não estava lá, né? Ele desenhou aquilo que ele viu de outros documentos, né, de conversar com historiadores, possivelmente, né, porque 400 anos já haviam se passado da data da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Aí, na página 42, nós temos, até para a gente ilustrar bem isso que eu estou dizendo, né? Tem aí na página 42 um outro documento, tá? Que é o Descobrimento do Brasil por Cândido Portinari. Então, um outro pintor, um outro artista pintou, né? A obra agora é de 1956, tá? A visão, aí está escrito avião, mas não é avião não, gente, faltou um S aí. A visão dos indígenas no momento em que avistam as caravelas. Olha lá. Então, essa aí é a imagem que o Portinari acredita, né, que os indígenas tiveram. Então, eles estavam ali armados, meio apreensivos, com medo do que podia vir a acontecer, olhando as caravelas. Diferente, né, da imagem lá do Oscar Pereira, aonde os portugueses chegavam, eles recebiam os portugueses com certa doçura, né, acolhendo os portugueses como se eles já conhecessem, como se os portugueses fossem uma salvação ali para o povo indígena. Já nessa imagem, o Portinari retrata uma outra coisa. Ele retrata os indígenas com medo, apreensivos, armados, né, esperando observando a chegada, né, de Cabral e daí da sua esquadra, tá? E aí vem as questões a respeito dessa leitura aí da imagem. A primeira questão diz assim: como os indígenas estão representados na obra de Portinari? Aí eu coloquei: os indígenas parecem apreensivos e estão segurando armas, né? Por que a criança está cobrindo o rosto? O que ela estava sentindo? Então, ela estava cobrindo o rosto, provavelmente estava com medo do que estava por vir a acontecer, né? Então, a gente não tem certeza, mas provavelmente é, né? Eu dando uma olhadinha assim, provavelmente é isso, tá bom? Agora nós vamos... Tem umas questõezinhas na página 42, gente, que é mais... seria mais, se a gente estivesse na sala de aula, a gente comentaria. Então, essas não precisavam estar respondendo, até porque não tem nem espaço, né? Mas eu vou responder oralmente para vocês. O que você acha que eles pensaram quando avistaram as caravelas? Eu coloquei. Acho que tiveram medo, ficaram apreensivos. Os pintores Oscar Pereira da Silva e Cândido Portinari têm o mesmo estilo de pintar? Aí eu coloquei que não, né? Qual dos pintores representa a visão dos portugueses e qual representa a visão dos indígenas no momento do encontro? Então, a visão dos portugueses foi pintada na obra do Oscar Pereira da Silva. E a visão dos indígenas foi pintada por Cândido Portinari. Tá bom? Continuando,
página 43, nós vamos falar um pouquinho da metrópole e da colônia, né? O que significa isso? Então, nós temos lá, o Brasil conquistou, o Portugal conquistou as terras brasileiras e passou a governá-lo. O Brasil era colônia de Portugal. Durante o século XV e século XVI, Portugal conquistou terras na África, também, não só no Brasil, né? Na África, e na Ásia e além do Brasil, na América. A exploração do pau-brasil aconteceu logo após a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, o que está dizendo aí para a gente? Está dizendo que o Brasil passou, após esse momento da chegada de Cabral aqui no Brasil, o Brasil passou a pertencer a Portugal. Tá? Por isso que a gente comemora no dia 7 de setembro a independência do nosso país. Por quê? Porque de 1500 até 7 de setembro de 1822, o Brasil era colônia de Portugal. Então, o que é ser colônia? Ser colônia é ser representado por um outro país. Então, tudo que é lei no outro país tem que ser seguido na colônia. Né? Tudo que a metrópole, no caso Portugal, decide, a colônia tem que acatar. No caso o Brasil, era colônia de Portugal. Tá bom? Aí nós temos algumas questões lá na página 44, que dizem respeito. Não era para ser assim, era para aparecer primeiro a fotinho, mas a foto vocês têm aí, que é dos indígenas cortando o pau-brasil, né, e levando para os navios. Então, aí na página 44, um pouquinho antes do desenho, era para sair o desenho e aí eu falar um pouquinho, mas eu acabei, acabei fazendo o contrário. Bom, mas enfim, vamos lá. Comenta um pouquinho aí sobre qual era o produto de exploração inicial aí que o Portugal encontrou no Brasil. Então, chegando aqui no Brasil, né, pelo Brasil ser muito grande, Portugal não encontrou ouro e pedras preciosas, né, que era a busca deles. Né? Naquela época, os conquistadores de terra, eles queriam encontrar terras novas, por quê? Em busca de metais, né, preciosos. E aí, quando eles chegaram aqui no Brasil, logo de cara, eles não encontraram metais preciosos, mas encontraram uma madeira, né, que foi a madeira que depois deu origem ao nome do nosso país, que é o pau-brasil. Essa madeira, gente, a casca da madeira, ela solta uma pigmentação colorida, que era muito apreciada na época. E aí, o que os portugueses fizeram? Eles, né, conversaram com os indígenas e trocaram aí as madeiras, né, por bugigangas, por produtos, né, que eles traziam, né, nas embarcações. Produtos como espelhos, bijuterias, né? Produtos que, na realidade, os indígenas não tinham contato, não conheciam, mas que não tinham valor. E aí eles, como os indígenas gostavam, acharam bonito esses adornos, né? Essas bijuterias, o espelho era uma coisa muito, né, nova, muito diferente para eles, porque eles se espelhavam na água dos rios. Né? Agora traz um objeto onde a sua imagem é refletida. Então eles ficaram encantados com tudo isso e eles passaram a trocar a madeira por esses objetos. Né? Aí os indígenas cortavam as madeiras, levavam as madeiras até os navios e os portugueses levavam a madeira para a Europa, né, vendiam, faziam lá a pigmentação, né, do tecido e vendiam os tecidos para os europeus. Tá? Então, a primeira questão aí diz assim: o que os indígenas aparecem fazendo? Então, derrubando o pau-brasil e levando para os navios. A quem pertencem os navios da imagem? Obviamente que os navios da imagem pertencem aos portugueses, né? A número 3. Para que servia essa madeira levada para a Europa?
A madeira servia para extrair uma pigmentação para tingir tecidos. Número 4. Escreva sobre os atuais usos do pau-brasil. Então, no texto diz aí que atualmente a madeira é utilizada na fabricação de violinos. Número 5. Por que o pau-brasil quase foi extinto? Por conta de sua extração em grande quantidade, né, de forma não planejada. Ninguém pensava em plantar novamente, fazer um replantio, era só ir lá e cortar a mata, né? Então, daqui a pouquinho nós voltamos com as atividades da página 45.